Vamos mergulhar hoje nos capítulos 5 e 6 do livro de Números. E olha, à primeira vista pode parecer um conjunto de regras antigas, talvez meio estranhas, né? Mas eu garanto uma coisa: por trás desses rituais, a gente vai descobrir umas verdades impressionantes sobre comunidade, sobre justiça e principalmente sobre o que significa de verdade viver na presença de Deus. O nosso caminho hoje vai ser o seguinte: a gente começa com a pureza da comunidade inteira e depois vai afunilando até chegar na justiça entre as pessoas. Daí, vamos decifrar a polêmica lei do ciúme, explorar o voto radical do Nazireu e, para fechar, vamos chegar na beleza de uma das bênçãos mais antigas e poderosas da história. Vamos lá! Primeiro de tudo, vamos entender o cenário. O tabernáculo, que era a morada de Deus, tinha acabado de ser construído bem no meio do acampamento de Israel. Tenta imaginar isso, o Criador do universo decidindo morar ali, literalmente, como um vizinho. Essa proximidade toda é, ao mesmo tempo, um privilégio absurdo e uma responsabilidade gigantesca. E aqui está a chave para entender tudo. Essa necessidade de pureza não era tipo uma obsessão por limpeza, era uma consequência direta da presença de um Deus que é santo. Pensa bem, a santidade de Deus e a bagunça do pecado simplesmente não conseguem ocupar o mesmo espaço. O ambiente precisava refletir o caráter de quem morava ali. Simples assim. E essa santidade não era só uma questão de rituais públicos, não. O texto mostra que ela descia para o nível mais pessoal possível, o jeito como as pessoas se tratavam. Um arrependimento de verdade precisava ter um resultado visível, um conserto no mundo real. E a lei deixava isso super prático. Se arrepender não era só um sentimento, era uma ação, com um passo a passo bem claro. A pessoa que errou, primeiro, tinha que confessar. Depois, devolvia o valor integral e, por cima, ainda adicionava uma compensação. A lição era muito clara: o pecado tem um custo real. Esses 20% a mais são fundamentais, sabe? E isso ensinava que a justiça de verdade não quer só zerar a dívida. Ela busca restaurar a confiança e compensar a perda. É um princípio tão forte que séculos depois a gente vê Zaqueu, lá no Novo Testamento, aplicando essa mesma lógica de forma ainda mais generosa quando ele encontra Jesus. Bom, agora a gente chega na parte talvez mais desafiadora desses capítulos, a chamada Lei do Ciúme. Pra gente, lendo hoje, no século XXI, esse texto pode soar opressor, estranho, e para entender a gente precisa tirar um pouco as nossas lentes modernas e viajar para o contexto original daquela época. Essa é a pergunta de $1 milhão. No mundo antigo, super patriarcal, onde uma mulher acusada de adultério não tinha praticamente nenhum recurso legal, será que essa lei funcionava de um jeito diferente do que a gente imagina? A resposta é bem surpreendente, principalmente quando a gente compara com as culturas vizinhas. Olha só a diferença absurda. Códigos legais da época, como o famoso Código de Hammurabi, mandavam jogar a mulher suspeita no rio. Se ela sobrevivesse, era inocente. Era um julgamento por provação, muitas vezes fatal. Já a lei bíblica usava água com um pouco de pó do chão do tabernáculo, uma mistura totalmente inofensiva. Ela tirava o poder das mãos de um marido furioso e colocava o julgamento direto nas mãos de Deus. Na prática, era uma lei que protegia a mulher da violência e garantia que só um ato divino e não a raiva de um homem pudesse provar alguma culpa. Ok, se até agora a gente viu como Deus lidava com o pecado e a impureza, o capítulo 6 vira a chave e mostra o outro lado da moeda. Como uma pessoa comum podia, por vontade própria, buscar um nível extraordinário de santidade e de dedicação. Esse era o voto de Nazireu. A palavra vem de Nazir, que em hebraico significa separado. E o detalhe mais revolucionário disso tudo é que esse caminho estava aberto para qualquer pessoa, homem ou mulher. Era uma verdadeira democratização da devoção, mostrando que a busca por uma intimidade profunda com Deus não era um privilégio de uma elite de sacerdotes. Essa consagração era marcada por 3 sinais públicos. Primeiro, não beber nem comer nada que viesse da uva, simbolizando a renúncia aos prazeres comuns. Segundo, o cabelo não podia ser cortado. Era um sinal visível de uma dedicação interna. E terceiro, evitar qualquer contato com a morte para manter a pureza no nível máximo. Não eram regras aleatórias, eram símbolos poderosos que diziam: minha vida está totalmente dedicada a Deus. E para isso não ficar só na teoria, a Bíblia dá exemplos bem concretos. Sansão, Samuel, eles foram nazireus desde o nascimento. E lá no Novo Testamento, João Batista viveu com essa mesma identidade de alguém separado, preparando o caminho para Jesus no deserto.
Então, depois de todas essas leis sobre pureza, restituição, votos de dedicação, os capítulos chegam a um clímax que é, sinceramente, lindo demais. A palavra final não é sobre o esforço humano para chegar em Deus, mas sobre o favor de Deus descendo até as pessoas. É puro presente, pura graça. Essa é a famosa bênção arônica. A imagem do rosto resplandecente era um jeito de dizer que Deus aprovava, que ele estava sorrindo. E a palavra final, shalom, quer dizer muito mais do que só ausência de guerra. É paz completa, é saúde, prosperidade, harmonia em todas as áreas da vida. Mas a história dessa bênção não para nos textos antigos, não. Ela simplesmente salta das páginas da Bíblia para o mundo real de um jeito espetacular, por meio da arqueologia. Em 1979, perto de Jerusalém, arqueólogos acharam 2 rolinhos de prata, minúsculos. Quando eles finalmente conseguiram abrir, encontraram gravadas ali as palavras da bênção aarônica. Eles datam do século 7 a.C., o que faz deles os pedaços de texto bíblico mais antigos já descobertos. Isso prova que as pessoas usavam essa oração, talvez num colar, como um lembrete constante do favor de Deus. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A nossa jornada por essas leis mostrou a complexidade de viver na presença de Deus, mas terminou com a simplicidade da sua graça. Se toda a estrutura da santidade termina não com um peso, mas como uma promessa de favor, de proteção e de paz, o que isso revela sobre o verdadeiro coração por trás de todas as instruções de Deus?